Amém, irmãos? Graça e paz. Que a bênção e que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa e sobre a sua família, sobre a sua vida. Estamos felizes por estar em mais um culto, por estarmos vivos e porque a misericórdia do Senhor se renova sobre a mim e sobre a sua vida. Amém? Nós estamos alegres porque podemos entrar na presença do Senhor, porque Jesus inaugurou um novo caminho para que a gente pudesse chegar ao Pai. Nesse domingo que é celebrada a morte, a ressurreição de Jesus, a Páscoa, que nós possamos adorá-lo, que nós possamos celebrar a Cristo, porque Ele ressuscitou, porque Ele tirou as chaves lá do inferno e entregou para a igreja, e hoje nós temos o domínio através de Jesus, amém? Gostaria que você marcasse as pessoas que você quer que participem nesse culto, que você compartilhasse o link desse culto com os seus amigos, amém? Vamos adorar, vamos celebrar a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é grande. Gostaria que você fechasse os seus olhos e adorasse, e começasse a agradecer, porque Ele é bom, porque Ele te deu vida, porque o Espírito Santo sopra o fôlego de vida sobre você todos os dias. Nós te agradecemos, Senhor, por essa noite, te agradecemos por esse domingo, por essa semana que se inicia. Ó Deus, que nós possamos ver a sua graça sobre as nossas vidas, que nós possamos presenciar os milagres do Senhor, Deus. Aquieta o nosso coração, que nós possamos esquecer tudo o que nos rodeia e possamos nos focar em Ti e Te adorar e aprender contigo, em nome de Jesus, amém. Amém? Você pode dar um aplauso bem forte a Jesus aí na sua casa e fala assim: obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, amém. Amém, nós vamos celebrar a virada, uma virada de 180 graus que acontece nas nossas vidas quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, amém? Vamos lá. Vai as palmas. Meu silêncio já acabou. Ouço o som da minha grande festa. Ei, eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada.
sonhar. Deus já decretou que esse é o meu dia. Minha virada festejar. Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Você pode acreditar? Eu vou viver uma virada em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma virada. Aleluia! Nós vivemos e festejamos essa virada, amém? Nosso Deus, Ele nos resgatou, Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz, amém? Quantos aqui agora são do reino da luz? Diga aleluia! A presença do Senhor nos faz livres, nos faz bem, assim como Davi dançou na presença do Senhor, sem se importar em parecer ridículo. Celebre o Senhor também. O que importa é a sua adoração a Deus. Dança, gira, dá cambalhota, canta. Adore o Senhor. Separe essa parte do seu dia para Ele, amém? Gostaria que você desse mais um aplauso a Jesus, porque Ele é bom e a misericórdia dEle é eterna, amém? Tua presença me faz cantar a Ti, ó meu Senhor. O Teu Espírito me enche de amor. A Tua destra é fiel, jamais me esquecerei de tudo aquilo que fizeste a mim. Verdadeiramente eu sou livre, Teu sangue me comprou. Verdadeiramente
Amém? O sangue dele nos comprou. Nós somos livres para adorar o Senhor, amém? Digita aí, eu sou livre para adorar o Senhor. Ai, nesses tempos difíceis, nós só podemos pedir mais do Espírito Santo para que nós possamos suportar todas as provações, todas as dificuldades. Tem um livro que se chama O Peregrino, e nesse livro tem uma parte em que o peregrino, que é um recém-convertido, ele se depara com uma chama, que é a unção do Espírito Santo, mas sempre tem alguém tentando jogar água para apagar esse fogo, a unção, e depende de nós manter essa chama acesa, buscar mais da unção dele, buscar mais do óleo, buscar mais do fogo. Você quer mais do Espírito Santo? Busque mais dele, amém? Vamos buscar mais do Senhor. Derrama, Senhor, do teu Espírito, enche o meu coração.
declara isso. Declara que você não abre mão daquilo que o Espírito Santo tem para você. Busque mais. Não negocie a sua vida com o Senhor. Mesmo nesses tempos difíceis, em que talvez propostas indecentes possam aparecer na sua frente, não abra mão da unção, não abra mão do Espírito Santo, porque sem Ele, porque sem o óleo, não podemos ser transformados, não podemos ser cheios. Seja cheio do Senhor. Seja transformado, seja cheio do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, amém. Amém, igreja, que bênção poder estar mais uma vez reunidos para cultuarmos a Deus, através dessa unção que vem do Espírito Santo, conforme diz o apóstolo João, e vós possuís a unção do Santo. Nós temos a unção do Espírito de Deus, que nos impulsiona a realizarmos a vontade do Senhor, a obra do Senhor, e com certeza, através do Espírito Santo, nós iremos morar com o Senhor para todo sempre. Aleluias, glória a Jesus, o nosso bom pastor, Jesus Cristo, aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, e juntos nós celebramos a ressurreição do Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, e Ele tem nos absolvido do império das trevas, das garras de Satanás, e Ele tem promessas para todos nós. Eu quero, nesse momento, te convidar a abrir a sua Bíblia no profeta Isaías, capítulo 41, a partir do versículo 9. Com isto, eu quero trazer uma palavra de Deus, de ânimo, de renovo, de encorajamento. Amém? O Senhor Deus, nesses dias, tem trago alento ao nosso coração, tem trago palavras que nos motiva, que nos impulsiona. E hoje não vai ser diferente. O Espírito de Deus, Ele quer te impulsionar a conquistar tudo aquilo que Ele já preparou para você e para mim, conforme diz Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Amém? Isaías capítulo 41, versos 9 e 10. Tu, a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Toma essa palavra, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça. Espírito Santo, como é bom ouvir a voz do Senhor. Acalma o nosso coração nesse momento. Tira, Senhor Deus, toda a ansiedade, inquietação. Conforme diz Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Aquietamos agora, fazemos assossegar o nosso interior e damos liberdade à sua voz, para que fale conosco. Sopra Espírito neste lugar, nessa casa, nessa pessoa que está recebendo esta palavra. Fala conosco, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós encontramos na Bíblia
uma frase que não é só na Bíblia, mas faz parte desde que o homem se entende por homem, ou seja, desde quando o homem começou a existir. Muitas vezes essa frase ela tem sido dita: não posso. Quantos de nós já falamos diante de alguns desafios que a nós foram propostos? Diante desses desafios, quantos de nós já liberamos essa palavra não posso? Olhamos para as nossas limitações, e algumas delas existem mesmo, não é verdade? E diante das limitações que nós olhamos para os desafios que estão à nossa frente e falamos: não posso, não posso. Quantas vezes já falamos essa frase, não posso? Talvez, será que pode ser quase todos os dias? Não posso trabalhar nessa empresa, não posso fazer essa faculdade, não posso ter este salário, não posso conquistar a minha família para Jesus Cristo, não posso mais lutar pelo meu casamento, não posso mais lutar pela restauração dos meus familiares. Quantos de nós temos falado não posso? E hoje Deus traz para nós uma palavra de ânimo, uma palavra de força. O Senhor diz: não te mandei eu, ser forte e corajoso. Deus está nos dizendo hoje que nós podemos todas as coisas. Agora, eu quero trabalhar com vocês, dentro da palavra de Deus, alguns exemplos daqui a pouco, de quando Deus chama alguém para realizar algo para Deus, e essas pessoas disseram: não posso por esse motivo, eu não consigo por esse motivo, eu não vou dar conta por esse motivo. E talvez pode ser o que está acontecendo com você e comigo nesses dias. Geralmente, por olharmos para nós, como eu falei agora há pouco, e às circunstâncias, nós já damos uma sentença para esse desafio. Vamos ver 1 Samuel, capítulo 17, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Deus tem essa palavra de ânimo para você, uma palavra de esperança. 1 Samuel 17. Samuel 17, versículo 33. Porém, Saul disse a Davi, o contexto aqui era o exército de Israel de um lado, o exército dos filisteus de outro lado, e dentro do exército de filisteu, um gigante, com muita experiência de guerra, um homem que causava medo, pânico no meio das pessoas, ali no caso, diante do exército de Israel e do rei de Israel, chamado Saul. Então, porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. O que eu disse aqui? Geralmente, por olharmos para nós, para o nosso tamanho, para a nossa estatura, para a nossa limitação, e olharmos para as circunstâncias, gigantes, desafios que aos olhos dos homens parecem ser intransponíveis, nós já damos uma sentença dizendo: não posso, não consigo. Talvez tenha sido isso que tem saído da nossa boca nesses últimos dias: não dou conta, não consigo, não tem jeito, não é para mim essa bênção. Mas não é isso que Deus está dizendo para nós nessa noite. Davi tinha convicção de que o Deus que habitava nele era suficiente para declarar que Deus iria dar livramento, vitórias, conquistas. Deus iria abençoar aonde ele colocasse as suas mãos, queridos, em nome de Jesus Cristo. O texto que nós acabamos de ler aqui, de Isaías capítulo 49, Deus diz: eu te chamei. Então preste atenção aqui. Nós lemos o texto aqui de Isaías 41, versos 9 e 10. Primeira coisa que Deus diz: eu te chamei. Então presta atenção, Deus te chamou porque Ele sabe que você tem capacidade, que você tem condições, que você não é alguém que não tem algo para oferecer a Deus. Todos nós temos algo a oferecer a Deus. Então ponha na sua mente esta verdade: eu te chamei, diz o Senhor. Se Deus te chamou, Ele te capacita. Aquele que nos chama, nos capacita. Aquele que nos chama, Ele nos prepara. Aquele que nos chama, Ele coloca em nós os seus talentos e os seus dons, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Então, eu te chamei, a primeira coisa. Segunda coisa que Deus diz: não temas.
Queridos, por que Deus está dizendo não temas? Porque Ele é por você, Ele é por mim, Ele é por nós. Então Davi tinha plena convicção quando Saul dizia, você não pode. Davi não conhecia essa expressão, Davi sabia que essa expressão não fazia parte do caráter dele, porque Deus diz, não temas, eu te chamei, o Senhor que chama, capacita, e Ele nos diz, não temas. O Senhor diz aqui nesse texto que nós lemos, eu sou o teu Deus. Você já parou para pensar nisso? Deus está te dizendo e me dizendo, eu sou o seu Deus. Eu sou aquele que conheço a sua vida, antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. A Bíblia diz lá no Salmo 139 isso, Deus já te conhecia, Deus mesmo já sabia acerca dos seus dias, porque Ele já havia escrito tudo a seu respeito, todos os seus dias e os meus dias foram escritos pelo Senhor, e Ele te diz, eu sou o teu Deus, então não temas, eu te escolhi. Aí Ele diz, eu te fortaleço. Queridos, aquilo que nós temos aprendido nesses dias, a força que nós muitas vezes tiramos diante de uma situação, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Quantas vezes você já superou tantos desafios nessa vida? Quantas vezes você deu a volta por cima? Quantas vezes você já recomeçou grandes coisas e obteve grandes vitórias? Por quê? Porque a Bíblia diz que é Ele que nos fortalece. Deus diz aqui nesse texto de Isaías 41, versos 9 e 10, eu te fortaleço. Creia nisso, quando você amanhece. Aquele dia, não é? Quanto isso acontece conosco, não é verdade? Parece que você está fraco, frágil, não tem forças, mas o Senhor diz, ei, preste atenção aqui, Deus está te dizendo, eu te fortaleço. Ele diz, não temas, eu te chamei, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, e Ele diz mais, eu te ajudo e te sustento. Olha essas promessas que Deus tem para nós. Mas muitas vezes nós achamos mais fácil falar, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, e nós entendemos que a palavra que sai da nossa boca, ela é sentença, queridos. Ela tem poder, com certeza ela tem poder, queridos. Quando alguém chega e tece um elogio a você, quando alguém chega para você e fala, nossa, como você é capaz, você absorve essa palavra e te faz bem. Porque há poder na palavra, queridos. Creia nisso, em nome de Jesus Cristo. Amém? Olha que texto maravilhoso esse que nós lemos. O Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe. Nós vamos falar daqui a pouco, quando Ele diz para o profeta Jeremias. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia de pessoas que falaram, eu não posso, eu não consigo. Ei, não é isso que Deus quer ouvir, não. Olha só. Em Gênesis capítulo 18, vamos lá, Gênesis capítulo 18, nós vamos ver o exemplo de uma mulher, versículo 10 a 14. Gênesis 18, 10 a 14, nós vamos falar de Sara, esposa de Abrão, amém? E disse, certamente, tornarei a ti por esse tempo da vida, o Senhor está dizendo. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos, olha aqui, velhos, uma idade avançada, e Sara era estéril, adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse Deus a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, na verdade, darei eu à luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por esse tempo da vida, e Sara terá um filho. Preste atenção aqui. Deus falou assim para Abraão, a sua esposa terá um filho daqui a um tempo. E Sara diz, eu não posso ter filho, eu já sou velha, o meu marido é velho, eu sou estéril, cessou-se o costume da mulher. Preste atenção aqui, queridos,
Quantas vezes Deus entrega uma promessa para nós? Quantas vezes Deus está dizendo, através da Bíblia, através de um sonho, através de um instrumento dele nas nossas vidas, que Ele vai fazer algo em nós e através de nós, e nós olhamos para aquilo ali e pensamos, como? Não tem jeito, eu não posso. Deus diz, Sara, daqui a um tempo você irá abraçar a sua promessa. Porque Deus havia dito lá atrás, em Gênesis 12, havia uma promessa em Abraão e Sara, que Deus daria a eles um descendente, e através desse descendente, uma nação se formaria, e através dessa nação, as nações da terra seriam abençoadas, e Deus então cumpre a sua promessa. Queridos, o maior problema nosso é olharmos para aquilo que está à nossa volta, tantos desafios e dificuldades, e muitas vezes acharmos que esses desafios e dificuldades nos faz não ter condições de viver o que Deus tem para a nossa vida. Sara disse, não posso ter filho, sou velha. Deus está dizendo aqui no verso 14, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Será que Deus não pode cumprir aquilo que Ele fala? Queridos, preste atenção, nós estamos vendo aqui exemplos de homens e mulheres da Bíblia que disseram não posso. Deus quer que você e eu possamos tirar essa frase na nossa vida. Segundo exemplo, Êxodo capítulo 4, nós vamos ver aqui um dos maiores personagens da Bíblia, um grande homem de Deus, também disse para Deus não posso. Êxodo capítulo 4, nós vamos ler o versículo 10 até o versículo 13, Êxodo capítulo 4, versículo 10 ao 13. Então disse Moisés ao Senhor, então nós estamos falando de Moisés, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado a teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, disse, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu has de enviar. Deus havia chamado Moisés e falado, Moisés, você vai comparecer a Faraó, e vai dizer a Faraó, deixe o meu povo ir para me adorar. Deus agora estava colocando diante de Moisés um desafio para ele ser o libertador, juntamente com Deus, do povo que estava em escravidão. Mas quando Deus dá a Moisés essa responsabilidade, muitas vezes Deus tem nos dado algumas responsabilidades, e algumas dessas vezes eu e você temos sido como Moisés. Deus olha para Deus e diz, Deus, eu não posso, eu não sou eloquente, eu gaguejo, Senhor, eu não sei falar, Senhor. Muitas vezes, queridos, nós achamos que é mais fácil falar, Deus, eu não posso. E olha o que Deus diz lá em Isaías 41, eu te chamei, não é isso que nós lemos aqui? Não temas, eu sou o seu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. É isso que Deus está falando para você e para mim nesta noite. Eu sou com você, Moisés, mas Moisés olha para as suas limitações, Moisés olha para as dificuldades que ele está enfrentando, e ele quer aqui abortar um chamado de Deus na vida dele. Será que eu e você já não abortamos alguns chamados de Deus? Será que nesse exato momento você não está abortando um chamado de Deus para a sua vida, onde Deus está te dizendo, olha, eu te chamo para esta obra, para este trabalho, para esta finalidade, e você de repente, ou eu estamos falando, Deus, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, eu não tenho eloquência, eu sou muito tímido, eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu não vou conseguir. Ei, Deus fala assim, Moisés, quem fez a boca do homem? Olha aqui o que diz o texto, no versículo 11, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Deus controla todas as coisas, Deus conduz todas as coisas, amém? Que nós possamos tirar essa expressão, não posso. Terceiro personagem que nós vamos trabalhar aqui hoje, está em Juízes, capítulo 6, queridos, nós temos que mudar o nosso discurso.
nós temos que começar a falar: eu posso todas as coisas, eu posso, Deus é que me capacita. Amém? Juízes capítulo 6, nós vamos ver versículo 11 em diante. Nós vamos falar de um dos líderes, de um dos juízes na época de Israel, onde Israel passou um dos períodos mais difíceis da sua história, onde o povo se apostatou, se desviou dos caminhos do Senhor em grande maioria, e eles se tornaram subjugados pelos inimigos, e os inimigos vinham e não perdoavam. Queridos, o inimigo nunca vai te tratar de uma maneira leve. Quando eu digo inimigo, eu estou falando do diabo e dos demônios. A Bíblia diz aqui que o povo de Israel, aqui no texto nós vamos ler, eles estavam plantando, e daquela plantação dependia o sustento deles, o alimento deles, a provisão deles. E quando eles estavam para colher essa plantação deles, o inimigo vinha para roubá-los. E o que Israel fazia? Fugia, se escondia nas cavernas. Mas ali havia um homem chamado Gideão, que ele estava malhando o trigo no lagar. E Deus olhou para aquele homem, e Deus falou: eu vou usar esse homem. Aquilo que parece improvável aos nossos olhos e de muitos, é o que Deus usa. Talvez você pense: eu sou um improvável, eu acho que Deus não pode me usar. Ei, esqueça isso, apaga isso. Olha só, Gideão achou isso daqui também, queridos. Capítulo 6 de Juízes, versículo 11 ao 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abizerita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso, homem valente. Você vê como que Deus nos vê? Você vai ver aqui como que Gideão se via. Você vê como Deus nos vê? Nós precisamos aprender a olhar com os olhos de Deus. Pastor, como é que eu vejo com os olhos de Deus? Pela Bíblia. A Bíblia, quando eu estou me vendo através da Bíblia, eu estou me vendo através dos olhos de Deus. Mas Gideão lhe respondeu, verso 13: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Na verdade foi o inimigo, na verdade eles, através dos pecados deles, permitiram, abriram brechas, deram legalidade para o inimigo entrar. Preste atenção, queridos, na nossa livre escolha, no nosso livre-arbítrio, tudo aquilo que nós escolhemos, nós damos legalidade, ou para Deus agir, ou para o inimigo agir. Então cuidado. Aqui o inimigo havia dado legalidade, Israel havia dado legalidade para o inimigo. Mas na cabeça dele, por que Deus permite isso tudo? Deus estava corrigindo, não sou eu que permito ou não permito, são vocês através das suas escolhas, mas eu desci aqui para dar livramento. Mas como Gideão se via, verso 15, e ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Muitas vezes é a nossa pergunta: como eu vou fazer? De que maneira eu vou fazer? Nós nos preocupamos muitas vezes, não que não seja necessário, nós nos preocupamos muitas vezes, queridos, quais são as ferramentas, de que maneira? Ei, o Espírito Santo nos unge, nos capacita. Ele diz lá em Zacarias 4:6 para Zorobabel: não é pela força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. É importante sim a experiência, é importante sim usarmos armas certas, mas o que é mais importante é a unção de Deus na nossa vida. E ele pergunta aqui: com que livrarei a Israel? Eis que a minha família, olha como que ele se via. Aí vem aquela questão: eu não posso, né? Eis que a minha família é a mais pobre, Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E sabe o que Deus responde diante disso? Diante do nosso discurso furado? E o Senhor lhe diz: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Qual é a resposta de Gideão para Deus? Não posso liderar esta obra, não posso liderar Israel, sou o menor da minha família, sou o menor da minha casa, com esse meu salário eu não consigo, com essas minhas habilidades eu não dou conta.
Nessa empresa, onde tem muitos concorrentes, como é que eu vou crescer? Deus está dizendo: ei, eu sou contigo, eu te chamo, eu te capacito, eu te sustento, eu te ajudo, diz o Senhor. Isaías 41, versos 9 e 10. Deus estava chamando Gideão. Gideão, eu tenho uma obra, um projeto para você. Ei, quando Deus nos chama, não vamos ficar falando eu não posso, eu não consigo. Deus está te dizendo: você pode, eu sou com você. Hoje Deus quer levantar a sua autoestima. Talvez a sua autoestima tenha estado lá embaixo durante muito tempo, ou talvez até com espírito de autocomiseração. Mas Deus diz: você pode, eu te chamei, diz o Senhor. Queridos, não foram homens que nos chamaram, ainda que Deus use homens para falar conosco, mas quem nos chamou foi Deus. Quem te chamou foi Deus, e aquele que te chama é aquele que te capacita. Acaso, porventura, haverá algo impossível a Deus? Gideão estava olhando para as dificuldades, como muitas vezes você e eu olhamos. Gideão estava olhando para o cenário difícil, como muitas vezes você e eu olhamos. E dessa forma, queridos, jamais nós iremos conquistar aquilo pelo qual Deus nos comissionou a fazer. Que nós sejamos homens e mulheres valentes, em nome de Jesus Cristo. Amém? O quarto personagem, eu quero dar 4 exemplos, que eu trabalho nessa noite, que também diz não posso. Jeremias, capítulo 1. Quantos de vocês conhecem o profeta Jeremias? Ele é chamado de profeta chorão. Jeremias, capítulo 1, de versos 4 ao 10. Jeremias, capítulo 1, versos 4 a 10. Olha o que diz aqui. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios. Não, perdão, queridos, é Jeremias 4. Jeremias 1, versículo 4 ao 10. Eu estava lendo o capítulo 4, é o capítulo 1, Jeremias 1, 4 a 10. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Jeremias falando, olha o que Deus diz para ele: antes que te formasse no ventre, te conheci. Você já parou para pensar nisso? Antes mesmo de você e eu sermos formados no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia, e já sabia o que Ele tinha para cada um de nós. Se esse Deus tão poderoso já sabia disso tudo, você acha, queridos, que Ele não será conosco? Que Ele vai nos chamar e nos abandonar? Não, olha só, antes que te formasse no ventre, te conheci, antes que saísses da madre, te santifiquei. Essa palavra santificar é te separei para mim, te consagrei para mim, Deus está te dizendo. Você é um consagrado desde o ventre da sua mãe. Nós somos consagrados desde o ventre da nossa mãe, por Deus. Ele fala: Jeremias, quando você saiu da barriga da sua mãe, eu já te separei para ser meu. Queridos, é Deus que nos comissiona, é Ele que nos levanta. E te santifiquei, às nações te dei por profeta. Às nações te dei por profeta. Então Jeremias diz: ah, Senhor Deus. Cuidado, irmãos, quando começa, ah, Senhor Deus, vem um discurso aí de que não dou conta, não posso, não consigo. Não diga, ah, Senhor Deus, eis que não sei falar. Parece que essa daqui, queridos, é uma das desculpas mais comuns. Eis que eu não sei falar. Eu digo desculpa, queridos, porque Deus nos capacita. Deus te capacitou. Porque ainda sou um menino, sou uma criança, não passo de uma criança, Jeremias está dizendo. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca,
olha, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, destruíres, arruinares, edificares e plantares. Ei, preste atenção aqui. Jeremias, eu te chamei para ser profeta às nações. Não posso ser profeta às nações, Senhor, porque não sou capacitado. Sou apenas uma criança, sou apenas um menino. E Deus disse: ei, Jeremias, eu te chamei, eu te escolhi, eu te consagrei, eu te separei para mim. Sou eu que te capacito, sou eu que te fortaleço, sou eu que uso a sua boca, e eu então coloco as minhas mãos sobre a sua boca, diz o texto. E Deus então capacitou e colocou na boca deste homem as palavras do Senhor. Aleluia! Queridos, quantos de nós temos sido algumas vezes como Sara, como Moisés, como Gideão e como Jeremias? Quantos de nós muitas vezes Deus está dizendo: vá, você consegue, você pode, eu que te capacito, mas nós olhamos para nós e para as circunstâncias que estão ao nosso redor e falamos: Senhor, eu acho que eu não dou conta, eu não consigo. Que nós possamos parar, queridos, de dar essas desculpas. Deus te chama, Ele vai te dar todas as condições para você realizar a obra dEle. Diga aí comigo: com Deus nós podemos. Digite aí: com Deus nós podemos. Temos que dizer: eu posso. Nós temos que falar: Deus, eu posso. Ei, presta atenção, algumas vezes Deus vai nos dar uma ordem, uma direção, e vai parecer meio loucura aquilo que Deus está nos pedindo. Vai parecer muito estranho aos nossos olhos, mas pense, com Deus nós podemos. Olha esse exemplo de Josué, capítulo 6. Olha esse exemplo aqui de Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Olha este exemplo. Josué, capítulo 6, versos de 1 a 3, depois 6, o 7 e o 20. Vamos lá. Josué 6, de 1 a 3. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse Deus a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias. Não é isso? Vamos lá, verso agora 6 e 7. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes, depois que ele ouviu a ordem de Deus, e disse: levai a arca da aliança, 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres e carneiros adiante da arca do Senhor, verso 7. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor, verso 20. Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as trombetas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. Agora preste atenção, Deus dá uma palavra a Josué, Deus chama Josué, lá no capítulo 1, e fala assim: Josué, assim como eu fui com Moisés, meu servo, assim eu serei contigo, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. E Josué tomou posse dessa palavra. Passa-se alguns capítulos, e Deus diz: Josué, você vai entrar em Jericó, e você vai destruir Jericó. Queridos, preste atenção como estava a cidade de Jericó, no capítulo 6, versículo 1, preste atenção, aqui a Bíblia diz, estava rigorosamente fechada. O rei de Jericó colocou guardas, fechou a cidade, para que ninguém entrasse, ninguém saísse de uma forma rigorosa. O que aos olhos das pessoas pareciam a altura da muralha, a espessura da muralha, e os soldados pareciam ser intransponíveis. Mas Deus fala assim para Josué: Josué, eis que eu tenho te dado esta cidade. Josué poderia ter falado algumas coisas como: Deus, olha só essa fortaleza. Senhor, a cidade é muito bem protegida. Senhor, o Senhor já me deu essa cidade? Como? Eu ainda não tomei posse dela.
Mas Josué entendia que a ordem de Deus, quando Ele nos dá uma ordem, Ele nos chama para fazer algo, Ele capacita. Queridos, o que Deus quer de nós é a obediência à sua voz. As outras coisas Deus faz. Na verdade, quem faz é Deus. Nós apenas somos cooperadores do Senhor. Nós apenas temos que obedecer ao Senhor, porque o fazer, o agir pertence a Ele. Josué se viu como capaz. E ele diz, nós vamos vencer. E ele ouve Deus e delega as funções e as responsabilidades. Ele chama os sacerdotes, ele chama ali os levitas, ele chama todo o povo de Israel e diz o que nós vamos fazer. Ele diz, olha, Deus nos deu uma palavra. Os sacerdotes irão na frente, irão tocando a trombeta, e nós iremos rodear essa cidade durante 6 dias uma volta, no 7º dia 7 voltas. E depois é por conta do Senhor, e nós vamos gritar, e a partir do momento que nós gritarmos, Deus entregará esta cidade. É isso que Deus quer que você e eu possamos fazer, queridos, diante das muralhas que estão na nossa frente, diante dos obstáculos que estão na nossa frente, diante das lutas que estão na nossa frente. Deus está te dizendo, vá, eu sou contigo, eu te chamei. Não temas, eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. É isso que Deus fala conosco nessa noite. Josué, ele entendeu que com Deus nós podemos. Com Deus eu posso dizer, eu posso, em nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala de um personagem chamado Jonatas, filho do rei Saul. Eles estavam diante de uma guarnição de filisteus. E ele olha para o seu escudeiro e fala assim, nós vamos vencer esse inimigo, ainda que eles são muitos, porque para Deus independe se são muitos ou poucos, nós podemos vencer. O importante é que haja unidade. Saul olhou para o seu escudeiro e disse, nós somos 2, eles são muitos, nós somos poucos, mas para Deus, queridos, isso aí independe. Quando Deus está fazendo, lembra de Gideão? Eram 32.000 pessoas, Deus usou 300. Deus poderia ter usado 32.000 pessoas escolhidas, poderia, mas Deus usou 300 para mostrar, queridos, não é o número de pessoas, não são os números de pessoas que irão fazer a diferença, mas é a nossa obediência, a nossa fé, a nossa convicção de que Deus nos capacita, Ele nos chama, nos capacita, independente de onde Ele nos tirou, Ele é conosco em nome de Jesus Cristo, aleluias. Eu quero ler com vocês Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo de número 4. Nós vamos ver um texto muito conhecido. Você sabe o que Deus quer que eu e você falemos diante dos desafios da nossa vida? Ele não quer que a gente fale, não posso. Mas Ele quer que a gente fale isso daqui. Paulo, Filipenses 4,13, ele diz, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Se não for através de Jesus, realmente nós não vamos poder. Jesus diz lá em João capítulo 15, sem mim, nada podeis fazer. Paulo entendia isso. E ele escreve aqui para a igreja de Filipos: tudo posso em Cristo que me fortalece. É em Jesus que nós vamos vencer. É em Jesus. Eu quero te dizer nessa noite: levanta, não fica prostrado, não fica caído, achando que acabou, que não tem mais jeito, que não tem solução. Não é isso que Deus está te dizendo. Moisés ainda falou: Deus, envia outro, chama outro. Não, o que Deus tem para você, é para você e através de você, em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês nessa noite, eu quero clamar a Deus, em nome de Jesus Cristo, e com certeza, o Espírito de Deus está aqui, agindo, operando, movendo, trabalhando, fazendo coisas tão tremendas, que o Senhor vem sobre a sua vida,
que o Senhor vem sobre a sua casa. Nós vamos ouvir uma canção e depois eu quero orar. Lembre que o Senhor Deus diz: eu te chamei, não temas, eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento. Esse é o Deus que nós servimos. Não saia da transmissão, não saia, hein? Nós vamos orar, nós vamos falar com o Pai. Ele está aqui nesse lugar. Há uma unção de Deus nesse lugar, há uma unção do Espírito Santo nesse lugar, há um mover do Espírito de Deus. Se você quiser fechar seus olhos e permitir que essa ministração venha sobre a sua vida. Sara olhou para a sua idade. Quantas vezes nós olhamos para a nossa idade e achamos que Deus não pode nos usar para cumprir os seus propósitos? Ei, tira isso do seu coração. Deus usa quem Ele quer. Idade para Deus não é impedimento. Não sejamos como Sara nessa experiência. Eu não posso. Você pode todas as coisas em Deus, em nome de Jesus. Os teus olhos, ponho em ti a minha visão. Eu tomo a tua boca, profetiza, filho do homem. Eu tomo o coração e derramo a unção sem limites. Eu tomo o teu ser e levanta-te, e diz o Senhor. Toma os teus olhos, toma os teus olhos, ponho em ti a minha visão. Toma a tua boca, profetiza, filho do homem. Eu tomo o teu coração e derramo a unção sem limite. Eu tomo o teu ser e levanta-te, diz o Senhor. Te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de trás das malhadas, como quis com Davi, com meu óleo te ungi pra reinar e vencer batalhas. Eu te ajudo, te sustento, sou teu escudo, sou teu escudo, sou teu Deus. És meu filho, muito amado. Não temas, eu mesmo, Senhor, te restauro. Não temas, eu mesmo, Senhor, te restauro. Aleluia. Deus te chama nesta noite. Deus me chama a uma posição. Deus nos diz: meu filho, minha filha, creia na minha palavra. Eu te escolhi porque eu creio na sua capacidade. Quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe,
Eu já estava trabalhando em você. Eu já estava te preparando para tudo aquilo que você iria enfrentar. Eu tenho planos para você, diz o Senhor. Eu tenho projetos. Você nasceu para vencer. Você nasceu para conquistar. Você nasceu para ser vencedora, vencedor, vitorioso, vitoriosa. Não diga eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta. Deus diz, Jeremias, quando você saiu da madre da sua mãe, eu já te consagrei a mim. Nós somos dele, queridos. Nós somos propriedade dele. Ele já veio. Jesus já veio. E ele já realizou tudo o que precisava. Hoje nós precisamos obedecê-lo. Paulo diz, em Cristo, por Cristo e através de Cristo, nós podemos. Quais são os desafios que você está enfrentando? É uma muralha? Ela vai cair em nome de Jesus. É uma perseguição. Você vai vencer em nome de Jesus. Seja uma doença, uma enfermidade, um desemprego, você pode dar a volta. Você pode recomeçar a sua história. Não aceite uma outra história para a sua vida que não seja aquela que o próprio Deus escreveu. O que nós estamos vivendo, as circunstâncias que estão ao nosso derredor, não tem a palavra final a nosso respeito. Deus tem a palavra quando Ele diz, ei, eu te chamei, eu te escolhi, eu te capacito, eu te ajudo. Não temas, não temas, filho, não temas, filha, eu sou aquele que te levanto. Chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de trás das malhadas, como fiz com Davi, com meu óleo eu te ungi pra reinar e vencer batalhas. Eu te ajudo, te sustento. Recebe, recebe, recebe. E és meu filho, muito amado. E não temas, eu mesmo, Senhor, te restauro. E não temas, eu mesmo, Senhor, te restauro. Deus nos diz, eu te capacitei, eu te dei o melhor, chamado Espírito Santo, e é através do Espírito Santo em nós, que aqui nessa terra, nós iremos viver tudo que Deus tem para nós. Ei, não esqueça disso. Tudo que Deus escreveu a nosso respeito, nós iremos viver através do Espírito Santo. Creia nisso, creia. Tudo que Deus escreveu a seu respeito e meu respeito se cumprirá, diz o Senhor, porque é o Espírito dele que faz em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Há uma unção de Deus sobre nós. Deus não projeta algo
para ser fracasso. Tudo que Deus projeta é bem sucedido. E você e eu somos projetos bem sucedidos na mão de um Deus bem sucedido. Aleluia. Eu quero te abençoar. Espírito Santo, comece a envolver essa pessoa que está nos assistindo neste culto. Talvez até poucos instantes estava pensando que não tinha mais jeito, era o fim, acabou, e que ela não conseguia dar a volta por cima. Mas como aquela mulher que viveu Deus por 12 anos com fluxo de sangue, ela entendeu que ela podia chegar a Jesus, e ali ela obteve a sua bênção, a sua vitória. Deus te diz: você consegue, você pode. Quais são os desafios que estão à sua frente? Você pode, porque para Deus Ele pode dar livramento e vitória, sendo poucos ou sendo muitos, porque Ele é Deus. Eu quero abençoar essa vida, Pai. Eu quero abençoar os projetos e sonhos. Eu quero profetizar os seus milagres, os seus alvos, a sua casa, a sua família. Que o Senhor venha cobrir cada irmão, cada irmã. Repreendo toda doença, toda enfermidade. Pai, abençoa essa casa, que a unção do Senhor continue sobre essa casa. Abençoa a nossa cidade, abençoe aí a sua cidade em nome de Jesus. Que sobre Frutal esteja a mão de Deus, sobre cada casa e família, que haja livramento, provisão, cuidado e proteção. Abençoa a nossa nação, perdoa os pecados do nosso Brasil. Levante essa nação das cinzas. O Senhor é poderoso. Que a graça do eterno Deus, o amor de Jesus, o Cristo, e a unção do Espírito Santo seja sobre você, sua casa, sua família, hoje e sempre. Amém.